Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é segunda-feira, dia 12 de setembro, e o tema do estudo de hoje é Morrer antes de conhecer. O texto bíblico, que é a base do nosso estudo, está em Romanos, capítulo 12, nos versos 1 e 2. E aqui, a Bíblia nos ensina o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Muitos buscam conhecer a vontade de Deus, e alguns até dizem: se eu soubesse a vontade do Senhor para a minha vida, sacrificaria tudo por Ele. Mas, mesmo depois de falar algo assim, podemos ficar confusos sobre a vontade do Pai. Encontramos a razão dessa confusão nesse texto que nós lemos aí em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Paulo descreve como conhecer a vontade divina e destacou um ponto: se você deseja saber qual é a vontade de Deus, tem que se sacrificar primeiro. Nesse texto bíblico de Romanos 12, 1 e 2, Paulo escreveu que seremos capazes de experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando, primeiro, tivermos verdadeiro entendimento das misericórdias de Deus para conosco. Segundo, oferecermos a nós mesmos como sacrifícios vivos a Deus. Terceiro, nossa mente for renovada. Apenas uma mente renovada pode, de fato, compreender a vontade de Deus. Mas essa renovação depende de nossa morte para o eu. Não era suficiente que Cristo sofresse por nós. Ele devia morrer. Perceba que algo desse tipo, algo tão profundo, exige de nós compromisso. No contexto religioso, no mundo religioso de hoje, e entenda, não estou falando aqui de uma placa de igreja, estou falando do mundo religioso como um todo. A palavra compromisso, compromisso verdadeiro, é muito rara. E o que isso quer dizer? Quantas e quantas e quantas pessoas se contentam em simplesmente participar ou fazer parte de algum grupo religioso? Pensam que só porque frequentam um culto, ou até têm algum cargo na igreja, acham que isso é o suficiente para tornar a vida delas uma vida cristã. É óbvio que isso é importante, não pode ser negligenciado. Hebreus 10, 25 traz um mandamento: não deixe de congregar como é o costume de alguns. Precisamos estar ali na igreja. Ok. E a Bíblia vai nos indicar qual é o caminho correto a seguir. A questão que nós estamos aprendendo em Romanos, na Bíblia, é que precisamos permitir que o nosso eu morra. Não estou falando para você se matar, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que precisamos colocar a vontade de Deus acima das nossas. E nem sempre isso é fácil. Isso implica que muitas vezes vamos ter que deixar coisas que nós gostamos para priorizar a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Vamos ter que deixar muita coisa para trás para podermos andar para frente. Isso não é fácil, mas é possível. É claro que eu sei que, falando dessa forma, pode parecer uma coisa ruim, né? Não ser fácil, deixar muita coisa para trás. Mas entenda, a nossa natureza, a natureza humana, é pecadora. Por natureza, gostamos das coisas ruins. Por natureza, nossa tendência é ficar longe daquilo que diz respeito a Deus. E o desafio da Bíblia é voltar a nossa atenção para Deus. E isso exige que o nosso eu morra e Cristo viva em nós. Peça ao Espírito Santo que lhe mostre as áreas para as quais você ainda não está completamente, entre aspas aqui, morto. De quais coisas o Espírito Santo precisa que você desista para se tornar um sacrifício para Deus? Quando áreas da nossa vida não estão totalmente mortas para o eu, Deus permite que os crisóis, as dificuldades,
as tragam à nossa atenção. E por fim, no entanto, o sofrimento não apenas nos ajuda a confrontar nosso pecado, mas nos dá a percepção de como Jesus se entregou por nós. Pense, o que na sua vida precisa ser deixado de lado para que Jesus se torne uma realidade? O que está atrapalhando você de seguir aquilo que a Bíblia ensina? É um desafio, mas um desafio maravilhoso quando é abraçado segurando nas mãos de Deus. E ao concluir nossa lição, deixo o texto do ano bíblico de hoje, que é o texto da leitura diária da Bíblia. Hoje está em Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 3. Um grande abraço, que o Todo-Poderoso Jesus Cristo te abençoe muito e com a permissão dele, nós nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!